Olá, pessoal! Então, estamos começando, o segundo bimestre e conteúdo novo, né? Então, hoje nós vamos estar falando sobre os vírus, certo? Conteúdo que a gente tá vivendo, né? Aí uma realidade, né? Com a Covid-19. Então, a gente tá sentindo na pele, né? Então, nós vamos agora estar estudando, né, a estrutura de um vírus, certo? Então, o vírus, a palavra vírus, né, vem do latim que significa veneno, certo? Então, é importante, né, a gente, antes de começar esse estudo de vírus, a gente relembrar, né, lá do primeiro ano, né, do ensino médio, que os vírus, eles não são considerados seres vivos. Por quê? Porque eles não são formados, né, a partir de uma célula. Eles não têm uma estrutura celular. Mas eles só conseguem se desenvolver dentro de uma célula. Então, fora da célula, ele é inativo, mas ele não perde a sua patogenia. O que é essa patogenia? A capacidade que esse vírus tem de estar causando doença, certo? Então, essa é uma discussão, né, um pouco complexa, nessa questão da estrutura viral, né, por ele ser formado, por ele não ser formado por células, certo? Então, é bastante polêmico e nós vamos estar, né, definindo os vírus de acordo com as formas particulares de vida, certo? Então, a gente costuma dizer que esses vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque ele só consegue se desenvolver, se reproduzir dentro de uma célula. Aquilo que eu disse no início. Fora da célula, ele é inativo. Ele não se reproduz, ele não se desenvolve. Então, a partir do momento que ele encontra uma célula, que ele vai penetrar nessa célula, então lá ele vai começar crescer, vai começar a se reproduzir, e essa célula ela não vai suportar e ela vai romper-se, e esses vírus eles vão estar passando, né, para as outras células sadias que estão próximas, certo? Então, é uma forma de ele se expandir ali no organismo, certo? Então, o vírus, ele pode ter o material genético. Pode ter, não, ele tem. Então, pode ser DNA, né, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, certo? Então, os vírus, eles agem sobre tipos celulares específicos. Tem os que infectam bactérias, que são chamados vírus bacteriófagos ou simplesmente de fagos, certo? São esses vírus que atacam bactérias. Há vírus que atacam parasitas, há vírus que atacam fungos, plantas, animais, mas os vírus que são mais estudados, certo? São os que atacam as bactérias, que são os bacteriófagos, né? Os vírus, em geral, eles são visíveis, né, apenas com o uso de microscópio eletrônico. Por quê? Porque eles são extremamente pequenos, certo? São estruturas extremamente pequenas. Com um microscópio óptico, eu não consigo visualizar o vírus, certo? Então, há exceções, né, como outros vírus que a gente pode ver, né, que é o vírus da família Filoviridae, né, que é o vírus de dinoflagelados alongados.
E esses vírus, né, eles podem ser chamados também de elabovírus, né, que causa uma febre hemorrágica na pessoa, né? Então, ela é um vírus que tem um número de letalidade muito grande, né? Só que, graças a Deus, não foi encontrado aqui no Brasil. Ele tem lá na África, certo? Então, os vírus, eles não possuem, né, o mesmo tamanho, né? A gente sabe que eles são pequenos. Mas nós temos, né, uma exceção, né? Sempre toda regra tem uma exceção, então esse aqui também tem uma exceção. Quanto ao tamanho do vírus, né? O vírus causador da varíola, né? Uma dimensão que equivale o diâmetro, né, das menores bactérias conhecidas, que são as bactérias que a gente chama de clamídias, né? Nós temos as clamídias, as rickétsias e os micoplasmas, né? São as menores bactérias existentes. Então, esse vírus, né, a dimensão dele equivale, né, a essas menores bactérias. Então, os vírus, né, de estruturas mais simples, eles apresentam basicamente uma cápsula proteica. Essa cápsula a gente chama de capsídio, certo? E esse capsídio, ele envolve o material genético. Então, o conjunto de capsídio, certo? Mas o material genético forma o que a gente chama de núcleo capsídio, certo? Então, nós temos aí as bolinhas que vão estar formando o capsídio e elas juntas com o material genético a gente chama de núcleo capsídio, certo? Então, alguns vírus, eles são chamados de vírus envelopados. Por quê? Porque eles apresentam um envelope lipoproteico, certo? Então, ele envolve o núcleo capsídeo e ele tem dupla origem, né? Duas origens. Uma parte lipídica, que corresponde à bicamada fosfolipídica, né? Gordura. E a membrana plasmática, no caso da célula que ele vai estar hospedado, né? Da célula hospedeira, certo? Então, quando, né, a gente fala assim, doenças virais. Uma das primeiras doenças que vem na nossa mente hoje, né, é o coronavírus, mas antigamente a gente falava logo AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o vírus HIV, né, esse vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus causador da AIDS, ele é um exemplo, né, de um vírus envelopado, certo? No caso, os bacteriófagos, né, que a gente viu que são os vírus que atacam as bactérias, eles infectam as bactérias. Os mais estudados são os mais conhecidos são os fagos T4, certo? Eles invadem as células intestinais no caso aí, né, tem a bactéria Escherichia coli, né, que está presente no intestino, nosso intestino, e o T4, ele possui uma cápsula proteica complexa, né, com uma região poligonal, que a gente chama de cabeça, e uma região cilíndrica, ele parece um robozinho, certo? E uma região cilíndrica formada por uma bainha. Então, essa bainha é uma bainha contrátil associada às fibras proteicas. Então, eu tenho aqui para vocês, certo? O exemplo. Então, aqui está, né, o que a gente chama de cabeça, a bainha contrátil e as fibras
proteicas, certo? Que a gente chama de cauda, certo? Então, aí é um exemplo do bacteriófago, né? Das células dos vírus, né? Que atacam as células bacterianas. Então, assim como acontece, né, com os demais vírus, a reprodução, a replicação do bacteriófago ocorre somente dentro, né, no interior da célula que está hospedando, que a gente chama de célula hospedeira, certo? Aí existem basicamente 2 tipos de ciclo de replicação do bacteriófago, que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico, certo? Então, esses ciclos, eles começam quando os fagos, né, que são os vírus que atacam as bactérias, eles aderem à célula bacteriana por meio das fibras proteicas, né, as caudinhas que eu mostrei para vocês naquela imagem. Então, essa bainha contrátil, ela se contrai e introduz a parte central, que é a bainha tubular, dentro dessa célula. Então, a semelhança, né, como se fosse uma microseringa. Então, o DNA do vírus, ele vai ser injetado nessa hora dentro da bactéria, né? E a cápsula proteica vai ficar o quê? Vazia, porque ele injetou lá na célula. Então, fica fora da célula essa cápsula proteica. Aí nós temos, né? Vou deixar para a próxima aula. A gente vai falar sobre os vírus que atacam plantas, os vírus que atacam animais e os vírus que atacam também, né, nós seres humanos, né, os seres vivos, né, os animais, vegetais, enfim. Próxima aula a gente continua, certo?